Encontro de hoje, boa tarde para todos, todas, para a gente falar um pouquinho sobre o estado de flow, que é o diferencial do Ashtanga. Na verdade, esse estado de fluidez a gente encontra também, né, no Hatha Vinyasa, em outras práticas que incluem só um segundinho. Em outras práticas como o Hatha Vinyasa, e essa fluidez, esse estado, né, de meditação em movimento é muito, muito importante. Então, eu sei que todos vocês praticam já Hatha Yoga, não é? Sim, né? Com mais ou com menos fluidez, com mais ou com menos vinyasa. Acho que todos já fizeram ou fazem formação com a Lilian, não é? É isso? Tá. Então, assim, uma das características do Ashtanga é que ele tem uma série um pouco mais rígida, né? Ele tem uma estrutura fixa. E tem uma razão de ser, né? É óbvio que tem algumas adaptações e professores vão colocar alguns detalhes, algumas abordagens diferentes para o método, mas ele costuma ter uma estrutura fixa. E antes da gente entrar assim nos termos técnicos, eu preparei um texto para vocês que eu quero ler, depois comentar com vocês. Eu queria dizer uma coisa, já para deixar bem claro a diferença do Ashtanga. Assim, você sabe que o yoga prepara a gente para a vida, né? E vamos imaginar que a gente precisa segurar alguém no colo, um amigo, sua mãe, você precisa segurá-la no colo. Naquele momento ali, você não está preocupado se você está fazendo o alinhamento perfeito, se você comeu a proteína suficiente, se você dormiu o suficiente. Então a vida, ela vai se impor. Então, e você vai segurar aquela pessoa no colo. Ninguém vai conferir se você está fazendo Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Você vai pegar aquela pessoa no colo. Então a vida, ela se impõe e talvez você tenha que pegar essa pessoa mesmo que você não tenha dormido bem, mesmo que você não tenha comido bem, mesmo que você tá fazendo um jejum. Aí no meio do seu jejum você tem que fazer uma coisa dessa. Não importa, a vida não vai pedir licença, não vai te preparar para essas emergências. Passou um segundinho. Então, dizendo isso, diferentemente de uma prática física, que a gente se fortalece, assim, tecnicamente, quando você vai numa academia, você faz um pilates, ou você está fazendo algum tipo de preparação, você procura ter elementos para que aquele exercício, ele efetivamente te torne uma pessoa mais forte. Você não vai para a academia para se esvair de tal maneira que você vai ficar mais fraco. O objetivo é que você tenha um plano para que, ao decorrer desse plano, você fique cada vez mais forte, né? Que você construa massa muscular. Então percebe uma diferença? A vida se impõe e às vezes precisamos fazer esforços para além daquilo que é o ideal. O seu pai estava trocando o pneu, caiu o carro, você tem que ajudar ele a levantar o carro. Você vai levantar o carro. Você vai fazer o que for possível para levantar o carro, que seja, né? Tá? Então eu queria falar isso por quê? Porque o Ashtanga, diferentemente de práticas assim modernas, de uma preparação, vamos dizer assim, científica, ela acaba sendo um preparo para a vida. Então eu gosto de ver a prática de Ashtanga também como uma certa prova de fogo. Para dar o exemplo disso, quando eu estava lá em Mysore praticando com o Patabi Joyce, a prática ela tem essa estrutura fixa
e ela te obriga a você se adaptar a ela. Eu tinha uma colega que a gente estava dividindo a casa, a gente dividia a casa entre umas 4, 5 pessoas, e aí uma das colegas era professora de yoga já aqui no Brasil, no sul do Brasil, e ela fazia praticamente toda a série, só que ela estava um pouco acima do peso, ela tinha uma barriguinha, e ela não conseguia fazer o Marichasana D, que é o Marichasana de torção com meia lótus. E ela, aí, como ela não conseguia fazer essa postura, o Charata, o Patabi Joyce não deixava ela ir para as próximas posturas. Mesmo ela conseguindo desempenhar as outras posturas. Ela conseguia fazer o Navasana, conseguia fazer todas as outras, mas essa ela não conseguia fazer. E aí o Patabi Joyce falou assim, não, então vai para as posturas finais e descansa. Ela ficava revoltada, ela chegava em casa e falava assim, poxa, só porque eu não consigo fechar essa postura, ele não deixa eu prosseguir, não deixa eu fazer as outras séries. Então, assim, muita gente não entende esse tipo de atitude, de postura. E eu mesmo procuro ensinar, assim, nas minhas aulas regulares, muitas adaptações. Então, se a pessoa tem uma barriguinha, ela não consegue fechar essa postura, eu permito que ela faça uma adaptação, né, preparatória, e que ela prossiga e faça as outras posturas. E não simplesmente encerra a prática e vai para as finais. Né? Mas essa postura old school que eles tinham uma razão. É uma razão, assim, de te forçar ou te convidar, assim, tipo, ó, se vira. Perde essa barriga. Se vira. Se você, yogi, se você tem força de vontade, acorda 4 horas da manhã, toma banho gelado, faz jejum, não consegue perder a barriga, tem alguma coisa de errado aí. Né? Então, não é que ele era contra a barriga, mas a questão Por isso que eu falo, a prática Ashtanga era uma coisa exigente no sentido de falar assim, olha, se vira, dá os seus pulos, né, como se diz no Brasil, e perde a barriga, porque você tem que se adaptar ao método, né? Você tem que se adaptar àquela prova, tá? Então, isso, infelizmente, por falta de compreensão, né, do meio, gerou muita crítica, muito intransigente, muito exigente e tal. Mas, assim, a prática, ela nasceu com esse intuito de fazer você... eu vou tentar pegar o ponto-chave aqui dessa aula. Quando a gente pratica yoga, inclusive Hatha, Vinyasa e muitos outros métodos, no fundo, o que a gente está tentando ter é um maior domínio sobre a mente, um domínio sobre o seu ego, sobre os seus comportamentos, sobre os seus padrões de impulsividade. Só um segundinho. Só um segundinho. Então, vamos dizer que você é uma pessoa que você, sei lá, convive com a sua mãe, ou convive com um parceiro, não importa, uma pessoa para o seu irmão, e você tem um hábito de ser um pouco estúpido com essa pessoa. E aí, fazendo yoga, depois de muito tempo, você começou a prestar atenção nos seus comportamentos, e você percebeu que esse comportamento não é legal. Você queria mudar esse comportamento. O yoga serve para que a gente se aproprie, né, da nossa mente, do nosso ego, para que efetivamente você fique uma pessoa melhor. Né, para que efetivamente você transforme esse comportamento. Então, voltando lá para a barriguinha.
Pense assim, se você não consegue ter domínio sobre a sua fome, não consegue ter domínio sobre o seu corpo físico, sobre sua impulsividade, sobre o seu físico, você vai conseguir ter domínio sobre sua mente? Você vai ter domínio sobre um hábito? Imagina que você foi estúpido com seu irmão, ou com seu marido, ou com sua esposa durante 10 anos. Para você mudar um comportamento, né, para você mudar um jeito, né? Tem gente que fala, não, eu sou assim. Eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sou meio estouradão mesmo. E como que você vai conseguir fazer essa apropriação de algo que não é palpável, né? Então, percebe, a proposta, né, dessa exigência do Ashtanga, que aparentemente muita gente critica, era para ficar com um corpo muito flexível e muito forte. Na verdade, era para que você desenvolvesse uma capacidade muito além do corpo físico, né? Por isso que a prática era 4 da manhã, 4:30 da manhã, e tinha todas essas regras, é para fazer com que você se tornasse uma pessoa mentalmente flexível, tá? Então, dito isso, é importante dizer que o que eu tenho na minha abordagem para o Ashtanga, e eu sei que a Lilian também, acho que dá bastante ênfase aí nas aulas com vocês, é um cuidado com a anatomia, né? Nessa old school, a preocupação era tão grande espiritual e com a mente, né, e com o domínio do corpo, que ficava a desejar um cuidado redobrado com as articulações. Ficava a desejar um cuidado redobrado com os discos intervertebrais, tá? Então, o próprio Iyengar, né, que foi, né, um outro ramo do que o Krishnamacharya ensinou, ele tinha uma preocupação maior com alinhamento postural, só que em inúmeros casos de praticantes, mesmo praticando sob a tutela dele, mesmo ele se lesionou muito fortemente. Então, o que eu procuro fazer é uma tarefa hercúlea, é respeitar ao máximo a tradição, respeitar ao máximo essa proposta do que ele buscava, né, com a prática de Ashtanga, mas introduzindo cuidados de autoproteção, né, para que a gente não vá contra as articulações, né, respeite o range of motion, né, a capacidade articular normal, né, respeite aquilo que é saudável para as articulações em geral, né, para os discos intervertebrais. Tá? Então, disto, eu vou então ler para vocês o texto. Alguma pergunta? Antes do texto? Tá bem, então vamos lá. É um texto justamente sobre o tema de hoje, que é a joia do flow, né? Porque esse estado do fluxo é um estado que tem muitas práticas de Hatha Yoga que não utilizam esse recurso. E eu diria que a gente tem contato com esse fluxo desde criança, né? Quando quem tem filho, ou ainda quem pinta, por exemplo, está lá imerso numa pintura ou compondo uma música, às vezes você está tão imerso que você esquece de comer, né? A criança é assim, aí você chama a criança, fulano, vem comer, ela, não, tô brincando. Ela está tão imersa naquele estado de flow por si só, né? Não é que ela quer finalizar o castelo, ela está imersa naquele estado de flow, né? E esse estado de flow, ele é muito importante justamente para você criar a capacidade de
interferir no seu ego e nos seus comportamentos, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, esse texto depois eu mando para vocês por e-mail ou por WhatsApp. A joia do estado de fluxo. Existe um estado da mente em que a prática deixa de ser um esforço e passa a ser uma experiência de completa presença. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi é um húngaro americano, é difícil o nome dele. Ele divulgou muito esse estudo sobre o flow, né? Ele chamou esse estado de flow, ou estado de fluxo. O momento em que a atenção está tão profundamente absorvida na atividade que a noção do tempo desaparece. O diálogo interno se silencia e a sensação de um eu separado começa a perder força. A ação acontece naturalmente, sem hesitação, como se corpo, mente e respiração falassem uma única linguagem. Embora esse conceito tenha sido descrito pela psicologia contemporânea, ele dialoga de forma surpreendente com os ensinamentos de Patanjali. Nos Yoga Sutras encontramos dois pilares indispensáveis para o amadurecimento do praticante: Abhyasa e Vairagya. Abhyasa é a prática constante, disciplinada e comprometida. E aí a gente poderia discutir sobre Abhyasa, uma coisa muito importante. É o retorno diário ao tapete, a disposição de permanecer presente mesmo quando a mente deseja fugir, a coragem de continuar refinando cada respiração e cada movimento. Então é um compromisso, é uma coisa, é um voto, né? Vairagya, esse outro conceito, é o desapego, é praticar sem ansiedade pelo resultado. Isso eu queria que ficasse bem claro, porque a maior parte dos praticantes de Ashtanga entra em contato comigo assim: ai, Bruno, você me ajuda, eu quero tanto fazer o Kurmasana, eu quero tanto fazer o Titibhasana, eu quero fazer o Bakasana. Então, o Ashtanga, ele acaba, na cultura do Ashtanga, acaba tendo essa armadilha, né? As pessoas, elas querem entrar porque elas querem conseguir fazer o Shirshasana. Mas a coisa mais importante da prática é Abhyasa e Vairagya. Então, Vairagya é praticar sem ansiedade pelo resultado. Por isso que essa aula aqui é muito importante. Tem que ser teórica. Tá? Você não está lá no workshop já, as pessoas... quero fazer o Shirshasana, Bruno, não, vou fazer o Shirshasana. Pera. Presta atenção. É praticar sem ansiedade pelo resultado, sem necessidade de executar a postura perfeita, sem competir consigo mesmo ou com qualquer outra pessoa. É permitir que a prática seja um fim em si mesma. Então, se a pessoa ela não entendeu esses dois conceitos, na verdade, eu sempre falo isso nos workshops, ela não está fazendo yoga. Ela está fazendo outra coisa, ela está fazendo uma atividade física, muito interessante, tudo bem. Mas yoga é só quando está presente essa atitude. Porque aí quando está presente a Abhyasa e Vairagya, aí há a possibilidade do estado de fluxo. Então, a joia do flow, desse estado, ela precisa ser compreendida e valorizada. A pessoa precisa entender que o estado do fluxo é muito mais interessante do que ela fechar o Marichasana D. Entende? É muito mais interessante. Se ela não tiver esse convite de entender que o estado da joia do fluxo, isso é a coisa mais importante que ela está fazendo, ela vai começar a achar que o mais importante é fazer o Shirshasana a qualquer preço. Mesmo que isso signifique ela comprimir os discos da cervical. Entendeu? E ela vai querer fechar o Marichasana D a qualquer preço. E não é essa a ideia. Então, a pessoa precisa entender isso, tá? Continuando.
Quando esses dois princípios se encontram, algo extraordinário acontece. A disciplina de Abhyasa oferece estabilidade. O desapego de Vairagya remove a tensão criada pela expectativa. Entre esses dois polos surge um espaço de liberdade, onde a mente encontra um equilíbrio raro. O desafio é suficiente para despertar nossa atenção, mas não tão grande a ponto de gerar medo ou ansiedade. É justamente nesse equilíbrio que o estado de fluxo pode florescer. Durante uma prática de Ashtanga Vinyasa Yoga, muitos de nós já experimentamos esses momentos. A respiração conduz o movimento acompanha a respiração, e por alguns instantes deixamos de pensar sobre a prática para simplesmente praticar. Você flui. O relógio perde importância, as preocupações diminuem, o ego fala mais baixo, existe apenas o momento presente. Aí você está praticando yoga. Então, enquanto ainda você está muito olhando para o parceiro do lado ali, ou está muito preocupado nas posturas, aí você ainda está num estado de tensão, você não está aproveitando aquele estado de flow. E eu entendo que isso é comum, né? Até porque a gente tem altos e baixos, mais e menos saúde, mais e menos vigor físico, mais e menos flexibilidade, e a gente não consegue desempenhar a prática da mesma forma, a gente envelhece, né? E aí pode ter mais a chance de experienciar a decepção, a tensão. Eu consigo só mais um pouquinho, né? A gente dá uma escorregada na mente ali, né? Mas a experiência, o professor, né, e você tendo uma boa... um bom compreendimento do qual que é o papel do professor ali de trocar com você, vai te ajudar a adaptar e a te voltar a atenção para aquilo que realmente é importante. Não que ele não vá te ensinar a praticar de maneira alinhada, respeitando as articulações e de maneira técnica, mas ele vai te ajudar a falar, olha, peraí, o objetivo não é tanto esse, é mais aqui, tal. É uma lembrança ali. E te ajuda a adaptar quando necessário, tá? Então, talvez essa seja uma das maiores joias do yoga. Não apenas desenvolver um corpo forte e flexível, mas cultivar uma mente capaz de permanecer inteira no agora. Só fazendo um parênteses aqui, então voltando àquele exemplo que eu dei quando você é estúpido com seu irmão, ou com seu namorado, com sua esposa, com seu filho, com alguém que você já entendeu que não deve ser, que isso não é útil para você, não é útil para essa pessoa. Quando você é estúpido, você entra num... Podia ser outro comportamento, tá? Eu estou escolhendo a estupidez porque é fácil da gente falar desse exemplo. Mas quando a gente repete aquela grosseria, a gente age no automático. Aí você fala, putz, eu não devia ter falado isso. É o que o professor Hermógenes fala, né, de viver no automático, né? Sair do estado de automático e trazer o estado de presença. Então, somente quem experiencia o estado de fluxo está tão atento que antes de abrir a boca, pensa, um milésimo de segundo, e fala, eu não vou mais falar isso. Não era isso que eu era para falar. Ou seja, você sai do estado do automatismo, tá? Por isso que eu sou tão apaixonado pelo yoga, entende? O yoga, ele é uma ferramenta muito poderosa para realmente transformar os nossos comportamentos, né? O meu pai, eu tenho esse Tzinho aqui, ó, de brincadeira com meu pai, que ele fala que depois que eu comecei a fazer yoga, os ETs me sequestraram e eu sou outra pessoa. Mas brincadeiras à parte, né? Essa transformação não foram os ETs, que eu me lembre, não foram os ETs. Foi a prática de yoga, né? E regularmente, assim como a gente deve estudar o Bhagavad Gita e outras coisas, o yoga deve ser sempre regular, né? A gente treina um skill
né? É um skill, é uma capacidade. A gente treina a capacidade de permanecer nesse estado. Então, só para concluir o texto aqui. Essa capacidade não permanece restrita ao tapete. Quanto mais frequentemente experimentamos esse estado de presença, maior se torna a nossa habilidade de levá-lo para a vida cotidiana. Aprendemos a observar antes de agir, ou antes de reagir. Desenvolvemos mais clareza diante dos desafios, mais equilíbrio emocional diante das frustrações e mais liberdade em relação aos impulsos do ego. O corpo torna-se um laboratório de autoconhecimento. A gente podia falar muito sobre isso, né? Como que o corpo é um laboratório de autoconhecimento, como ele guarda as emoções. A respiração transforma-se em uma âncora. A atenção deixa de ser prisioneira das distrações e passa a ser uma ferramenta consciente. Talvez esse seja esse um dos presentes mais valiosos da prática, descobrir que o verdadeiro fluxo não acontece apenas durante uma sequência de asanas. Ele pode tornar-se uma maneira de viver, uma maneira de trabalhar, de amar, de ensinar, de enfrentar as dificuldades da existência. Né? Uma maneira de trabalhar, quem tem outro trabalho, por exemplo, pratica yoga também, traz essa atitude para o teu trabalho, né? Não fica todo o tempo detestando o trabalho que tem. Enfim, quando praticamos com Abhyasa e Vairagya, não buscamos apenas executar melhor uma postura. Aprendemos, pouco a pouco, a viver com mais presença, mais serenidade e mais liberdade. E talvez seja justamente essa verdadeira joia do estado de fluxo. Né? Que aí a gente falaria da palavra moksha, que é o estado de liberdade. Porque assim, o texto acabou. Então agora nos comentários aqui. Quando a gente está preso na nossa personalidade, né? Vamos dizer que eu sempre fui assim. Eu sempre fui estouradão. Todo mundo já sabe que eu sou assim. E aí, eu consigo manipular isso. Eu não sou mais escravo do meu ego antigo. Agora eu sou livre. Agora eu construo o ego que eu quiser. Então, se é um ego muito mais gentil, muito mais cortês com as pessoas, muito mais atento, então você podia se identificar, né, como uma pessoa. Eu sou assim, meio estouradão. Aí você passa a se identificar, não. Eu sou assim, eu sou calmo mesmo. Nossa, mas você é uma pessoa tão calma, né? É porque você faz yoga, né? Entende? Aí você manipula melhor, você se relaciona melhor com o ego. Né? Quando eu estudei com o Swami Dayananda, ele me clarificou uma coisa eu era muito jovem, né? Agora eu estou com quase 49 anos. Mas na época eu falava assim para ele, né? Mas a gente pratica yoga porque a gente quer dissolver o ego, né? Aí o Swami Dayananda falou assim, não, isso é impossível. Você não quer dissolver o ego. Você quer ter uma relação inteligente com o seu ego. Você não quer ser escravo do seu ego. Então, essa que é a joia do fluxo. Então, toda essa coisa bonita aqui, toda essa poesia, é para que vocês, assim, tenham como fundamento isso na prática de vocês de Ashtanga. Né? Caso você seja jovem e consiga desempenhar uma prática de Ashtanga, assim, magistral, ótimo. Mas caso você tenha alguma limitação, caso você não possa desempenhar todas as coisas mais complicadas da Ashtanga, não tem importância. Não tem importância. Isso que pode ser o mais animador ou assustador para algumas pessoas, né? Porque aí elas vão postar no Instagram, eu consigo fazer tudo no Ashtanga, como se isso fosse uma certificação de que a pessoa já é um yogi. Mas não. Na verdade, o estado de fluxo, e se ela conseguiu praticar com essa maneira
desprendida do tempo, desprendida dos resultados, e ela curte o presente, ela se transforma. Se ela consegue fazer aquilo ali e curtir estar ali, ela pode curtir estar ali lavando louça. Ela pode curtir estar ali fazendo o trabalho maçante de planilhas, da contabilidade, não sei. Porque ela aprendeu a estar, né, mesmo numa situação difícil, né, porque o Ashtanga ele tem essa ideia de ser difícil, de ter regras, de ter uma prova de fogo, como eu disse. Porque se você ficar tranquilo ali, você fica tranquilo em quase todas as circunstâncias, né? Então, percebe? Né? Então, aquela exigência que o Patabi Joyce tinha de fazer você ali se adequar a tudo aquilo, era porque depois você virava uma pessoa mais imperturbável. É isso, né? Que a gente busca tanto, não sei se vocês estudam bastante essa palavra também, e Patanjali fala bastante sobre isso, equanimidade. Né? E tem uma música que eu posso deixar de lição de casa para vocês, que foi um trabalho muito bonito de musicar o Bhagavad Gita, né, que chama Canção do Divino Mestre. Tá no Spotify, tá no YouTube. E tem uma música, ela foi musicado pela Elba Ramalho e pelo Geraldo Azevedo. Chama Quem é Muito Querido. Quem é muito querido a mim. Aquele que não se apega, nem ao prazer, nem à dor. Aquele quem nunca perturba os outros, nem se deixa perturbar. Então essa música, ela tá... depois escutem aí. Ela meio que descreve como é um yogi. Né? Quem nunca perturba os outros e nem se deixa perturbar. Então, se você fica preocupado quando é 10:30 da noite, não ficar martelando na parede porque você fica pensando que seu vizinho pode se incomodar, isso pode ser chamado de educação, ou pode ser também chamado de atitude yogi. Mas, se por acaso, às 11 da noite, ele começar a bater na parede pregando um preguinho, você vai respirar fundo e você vai procurar não se incomodar. Depois escutem a música, né? Vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Né? Não que o Bhagavad Gita defenda a passividade e a aceitação total de qualquer coisa, não é isso. Mas que a gente evite se perturbar com qualquer coisa. Até porque a gente, yogi, a gente tem o pratyahara, né? Pratyahara é o controle dos sentidos. E aí a gente consegue desligar um pouco a nossa orelha, nosso ouvido, e não ouvir essas coisas que nos incomodam. Mas isso aí é outra reflexão. Tá? Mas então era isso, assim, em relação à joia do fluxo, essa que é a ideia principal. Espero que eu já tenha dado umas boas dicas aí, né, para que vocês enxerguem essa beleza, né, que é estar naquele estado de fluxo. Porque você imaginar uma criança fazendo um desenho, é mais fácil, né? A criança está ali, confortável, fazendo um desenho bonitinho, ela fica no estado de fluxo. Agora você ali, esmagando a sua barriga, fazendo uma torção, ou numa postura que exige equilíbrio, força pra caramba, e você ficar nesse estado, aí já é para adulto. Aí você precisa usar as suas skills, né? A sua capacidade. Então... Mas se você entendeu esse goal, né, esse objetivo, aí você vai se permitir adaptar o que precisa ser adaptado e entrar nesse estado de fluxo. Né? Agora, tem alguns detalhes práticos. Né? Eu, além de ser professor, eu sou personal trainer. E quando a gente procura mensurar a saúde da pessoa, tem
uma, um valor de referência muito importante, que é o VO2 máximo, né? A capacidade de oxigenação, né? Quão eficiente o seu coração é para oxigenar seu corpo. Então, assim, se você é uma pessoa que está com um VO2 máximo super baixo, uma pessoa que sobe qualquer 3, 4 degraus e já está com o coração palpitando, dificilmente ela vai ficar equânime numa prática de Ashtanga. Dificilmente ela vai ficar no estado de fluxo, curtindo. Por isso que eu falei que é uma prova de fogo. Ela, assim, se você estiver saudável, você vai tirar de letra. Agora, se você tiver alguma coisa que não está saudável, como no caso da minha colega lá que estava com uma barriguinha grande, ou o seu VO2 máximo não está legal, você vai sofrer. Vai sofrer. Então, por isso que, assim, hoje em dia, a maior parte das minhas aulas são rata, elas são preparatórias, são rata preparatórias para que a pessoa ela caia no Ashtanga quando ela está um pouco mais preparada. O que acontecia muito, assim, a pessoa ela nunca praticou yoga, não pratica caminhada, não gosta de academia, não gosta. O que você faz? Ah, não, eu trabalho 20 anos, eu sou dentista. Eu não gosto de exercício. Eu vim aqui pro yoga porque academia eu não gosto. Não gosto de correr, não gosto de caminhada. Então eu vim pro yoga. Então a pessoa está completamente fora de forma e aí se inscreve no Ashtanga. Entendeu? Não é legal. Entendeu? Não é inteligente. Porque precisa ter, né, um certo preparo. Né? Então é importante. Eu sei que a maioria de vocês já dá aula de yoga, ou vai dar aula de yoga, né? Então tem que levar isso em conta, né? Você não pode... Você não vai chegar para o aluno e falar assim, ó, não, você vai praticar só até o Marichasana D, emagrece, se vira, vai emagrecer. A gente não pode fazer isso, né? A gente não está na Índia, a gente não é o Patabi Joyce. Entendeu? Então a gente tem que ter uma atitude, né, que adapta, que prepara o aluno, né? Que é o que a Lilian chama de o Vinyasa Krama, né? O Krama Krama. Degrau a degrau de preparação, a saúde cardiovascular vai melhorando, assim, aí a sua gordura corporal atinge o ideal para você, você está com força física. Aí a prática de Ashtanga, ela vira um estado de flow, assim, incrível, né? Então, é o que o texto está dizendo, você precisa ter um certo domínio sobre o corpo. Perguntas. Vou abrir todos os microfones aqui, vou fazer o ask to unmute. Podem perguntar se quiserem ou comentar alguma coisa. Essa reflexão, essa aula vai ficar disponível. Provavelmente eu devo colocar no YouTube, né, para quem quiser ver depois. Sem perguntas? Pode dizer, Nelson.
Não, sem pergunta. Sem perguntas, sem Eu não perguntas. tenho nada para perguntar. Bom, eu sei que vocês são todos estudiosos. Eu não falei grego, acredito que eu não falei nada grego aí. Não, né? Vocês já vivenciam essas coisas, né? Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho dos outros dias, os dias presenciais. A gente vai ter, mesmo depois de eu ter tido essa introdução, né, e falado que no fundo, muito no fundo, o objetivo não é a execução perfeita de todos os asanas, né, é muito mais a joia do fluxo, mas nós vamos ter estudo anatômico também, né, para que a gente esmiúce um pouco essas posturas, o que a gente pode fazer para evitar lesões, né, para a gente saber adaptar melhor as nossas possibilidades à proposta da postura. Também ensinar o caminho que a postura vai construindo para que você eventualmente chegue na versão mais avançada dela. Né? Na sexta-feira a gente tem uma prática de meditação, de mantras. Vai ser um dia, né, de sintonização ali. Talvez a gente faça alguma saudação ao sol, só para vivenciar um pouquinho já o estado de fluxo. E aí já no sábado, então, a gente tem a prática da primeira série do Ashtanga. Então a gente pode tirar alguma dúvida na sexta-feira, alguma coisa que for mais urgente em relação à prática. Não se preocupem caso vocês precisem adaptar alguma coisa, vocês vão adaptar, não tem problema. Não. E depois aí tem uma parte também teórica, que a gente vai estudar sobre... Aqui no texto, ó, eu estou vendo que o programa tem uma palavra que foi escrita errada. Acho que foi o corretor. Quando eu mandei para a Lilian, aqui na programação de sábado, tem aqui, ó, parte 2, transcendência e êxtase. Mas a palavra é êxtase. A palavra do Mircea Eliade. Quem leu aí o Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade, esse é um dos livros mais importantes que eu acho que tem sobre o yoga, né? Yoga, Imortalidade e Liberdade. E ele cunhou essa palavra êxtase. Então a gente vai estudar a transcendência e o êxtase. O êxtase é quando você está para o exterior. Então você, por exemplo, contemplando o nascer do sol, você entra em estado de êxtase. Mas o êxtase é o êxtase para dentro. Depois a gente vai estudar um pouquinho de Yoga Nidra, que também é uma prática muito importante para essa reforma do nosso ego. Eu vou fechar o microfone de vocês, porque senão fica dando eco. Então, a prática muito importante para essa transformação do ego. Por exemplo, quando você percebe que você tem tendência, o hábito de ser estúpido, grosso com as pessoas, ou outros comportamentos. E a gente vai ter um bom tempo para fazer o laboratório de anatomia. Aí no domingo vai ser um dia mais curto, né, das 8 ao meio-dia. A gente vai fazer a série de novo. Aí eu já espero que já mais afinada, já mais com um estado mais confortável. E um assunto que eu acho muito importante, né, depois na parte teórica, que vai ser sobre longevidade. Né, que eu fiquei 11 anos
eu ainda estou indo e vindo para a Dinamarca, mas assim, a maior parte dos meus alunos na Dinamarca foram pessoas idosas. E foi muito rico para mim, uma grande oportunidade de dar aula de Ashtanga até para pessoas de idade mais avançada. É porque tem ali uns certos comportamentos que a gente pode cultivar e pode ajudar os nossos alunos a desenvolver, que melhoram muito a qualidade de vida das pessoas mais velhas, né? No Brasil, eu faço essa distinção, né? No Brasil tem, por exemplo, tem fila para idoso, né? A pessoa, eu não sei qual que é a idade, se é 60, 65 anos. Na Dinamarca, a pessoa ela só é idosa quando ela tem uns 75, olha lá, 80. Então, pessoas com 65 anos me ultrapassam de bicicleta, assim, parece uma bala. Então, muito bem. Então, é uma cultura que sabe envelhecer com bastante qualidade. Então, vai ter alguns tópicos muito importantes sobre como envelhecer bem. É porque eu também almejo praticar yoga e tá muita saúde, com idade muito avançada. Vamos ver se vai dar certo. Então é isso. Então é uma vivência que eu vou trazer assim, bastante da minha experiência, um pouco da minha abordagem. Então não vão ser todos professores de Ashtanga que eu vou ensinar da mesma forma. Tem muitos professores de Ashtanga que são muito mais old school que eu. Eles não permitem adaptações. E tem outros professores que são muito mais de vanguarda, que vão criar novas sequências e vão fazer novas coisas. Então, espero que seja uma contribuição aí pro leque de vocês e que, sobretudo, vocês experienciem um estado de flow, né? Que seja uma experiência realmente maravilhosa. Que é o que eu sinto também com yoga. Tá bom? Mais alguma outra perguntinha que surgiu? Não? Então tá bom, Bianca e Gabriela, espero que vocês tenham ouvido tudo muito bem. Não vi vocês. Mas então, é isso. Então, a Bianca vai ligar a câmera. Olá, foi tudo bem? Então tá bom. Então, até breve. Até breve. Obrigado. A gente se encontra já já. Namastê. Tchau. Boa noite.